Em julho de 2016, na pacata comunidade de Pittsford, Nova York, uma chamada frenética para o 911 quebrou a tranquilidade da manhã. Era Robin Rideout, tomada pela angústia. Seu irmão, Craig, um dedicado pai de 7 filhos, havia desaparecido. A última comunicação dele com o trabalho foi um e-mail estranho, alegando que sua filha estava doente. Quando Robin chegou à casa de Craig, a porta estava aberta. Lá dentro, ela não encontrou o irmão, mas sim a ex-esposa dele, Laura, com quem Craig travava um divórcio amargo. Laura estava na cozinha, limpando vigorosamente os balcões, alegando um cheiro estranho. O quarto principal de Craig estava trancado por dentro. Enquanto a polícia iniciava uma busca na casa, sem saber o que procurava, uma outra chamada de emergência soava a 80 quilômetros de distância. Um fazendeiro, em uma área rural, havia encontrado uma pá abandonada na beira da estrada. Perto dali, escondido na mata, estava um corpo envolto em uma lona marrom. O rosto da vítima estava desfigurado por ácido, um esforço claro para ocultar sua identidade. Mas os assassinos cometeram um erro fatal. Craig Rideout, nascido em 1966, era um especialista em tecnologia da informação e programador que vivia na tranquila comunidade de Pittsford, em Nova York. Conhecido por sua natureza acolhedora e familiar, Craig cresceu em Pittsford e, após se formar na faculdade em 1988, começou uma carreira como programador de computador. Foi também em 1988 que ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa, Laura Azam. Laura era uma estudante inteligente, cursando física. O casal rapidamente iniciou um relacionamento e se casou em janeiro de 1993. Mais tarde, naquele ano, eles deram as boas-vindas ao primeiro de seus 7 filhos, Colin, seguido por Andrew, Alexander, Elizabeth, Julia, Patrick e Madeline. Nos primeiros anos, o casamento parecia ideal. A família mudou-se para uma casa maior de 4 quartos em Pittsford. No entanto, com o passar do tempo, tensões financeiras começaram a surgir. Amigos e familiares próximos relataram que Laura tendia a gastar excessivamente, esticando as finanças da família. Craig, por outro lado, tentava implementar orçamentos, alertando Laura que eles estavam enfrentando problemas financeiros. Laura, no entanto, não parecia acreditar nele. Ela confidenciou a amigos que suspeitava que Craig estava, na verdade, escondendo o dinheiro dela. A situação financeira tornou-se insustentável, forçando a família a vender sua casa e reduzir drasticamente o padrão de vida, o que aumentou a tensão. Em 2014, Laura pediu o divórcio. Após a separação, Craig mudou-se para uma casa geminada townhome sozinho. Laura, por sua vez, foi morar com um amigo de longa data da família, Paul PJ Tucci. PJ não era um estranho. Ele era, na verdade, considerado o melhor amigo de Craig, e as famílias haviam crescido juntas. Tragicamente, a esposa de PJ, Jennifer, havia falecido recentemente, também em 2014, devido a uma doença hepática. Morando juntos, Laura e PJ desenvolveram um relacionamento romântico. O processo de divórcio entre Craig e Laura tornou-se incrivelmente hostil, principalmente centrado na custódia dos filhos. O tribunal acabou concedendo a Craig a custódia primária dos 2 filhos mais novos, que na época tinham 6 e 12 anos. Os filhos mais velhos, incluindo Colin e Alex, que já eram maiores de idade, tomaram o partido da mãe e foram morar com Laura e PJ. A tensão atingiu um ponto crítico quando Laura e PJ anunciaram planos de se mudar para a Carolina do Norte, com a intenção de levar todas as 7 crianças com eles. Craig opôs-se veementemente a isso e usou os meios legais para impedir que Laura levasse os 2 filhos mais novos dos quais ele tinha a guarda para fora do estado. Essa disputa aumentou ainda mais a animosidade entre o ex-casal. 4 dias antes de seu desaparecimento oficial, em 14 de julho de 2016, Craig Rideout viveu um episódio bizarro e assustador. Ele relatou que acordou à meia-noite em seu quarto com um intruso. Craig descreveu ter sentido uma dor aguda em seu braço.
Ao despertar, viu uma figura encapuzada, vestida de preto, fugindo do quarto. O intruso não levou objetos de valor óbvios. Em vez disso, as ações foram estranhamente pessoais. O invasor arrancou um fio de cabelo do braço de Craig, roubou suas chaves de casa e seu telefone BlackBerry e depois desapareceu. Após conversar com sua irmã, Robin, Craig decidiu relatar o incidente à polícia. Durante o relatório, ele confidenciou aos policiais sua suspeita de quem poderia ser o responsável. Ele acreditava que o invasor era seu filho mais velho, Colin. A suspeita de Craig não era infundada. Nos dias que antecederam a invasão, pai e filho haviam trocado uma série de e-mails ríspidos e raivosos. Nesses e-mails, Colin expressava profunda raiva em relação ao pai, acusando-o de prolongar o divórcio para magoar Laura e até mesmo de fingir a própria invasão. No dia seguinte ao estranho evento, Craig encontrou suas chaves de casa roubadas. Elas haviam sido deixadas do lado de fora, escondidas dentro de um de seus vasos de plantas. Na manhã de quarta-feira, 20 de julho de 2016, Robin Rideout, irmã de Craig, começou o dia com uma preocupação crescente. Eles mantinham contato quase constante, mas naquele dia, Craig não estava respondendo. Ela ligou várias vezes para o celular dele, enviou mensagens de texto e e-mails, e até ligou para o telefone comercial dele, mas não obteve nenhuma resposta. Preocupada, Robin ligou para o local de trabalho de Craig, a Federated Clover Investment Advisors. Os colegas de trabalho de Craig informaram a ela que haviam recebido um e-mail, supostamente enviado por Craig na noite anterior, 19 de julho. No e-mail, ele insinuava que sua filha estava doente e que, se ele não atendesse ao telefone no dia seguinte, provavelmente seria porque estaria levando-a ao consultório médico. Para Robin, esse e-mail foi um sinal de alerta imediato. Ela sabia que a filha de Craig não estava doente. Ela havia falado com o irmão na noite anterior e ele não mencionou nada sobre isso. Além disso, quando os colegas leram o e-mail em voz alta para ela, Robin notou que a escolha de palavras e a cadência do texto simplesmente não pareciam com o jeito que seu irmão escrevia ou falava. Tomada por um mau pressentimento, Robin decidiu dirigir até a casa de Craig por volta do meio-dia para verificar se tudo estava bem. Ao chegar, ela encontrou a porta aberta e, para sua total surpresa, deu de cara com Laura Rideout, a ex-esposa de Craig, dentro da cozinha. Laura estava ativamente limpando os balcões da cozinha. Quando Robin perguntou o que ela estava fazendo ali, Laura ofereceu uma explicação. Ela disse que os 2 filhos mais novos haviam lhe enviado uma mensagem mais cedo, dizendo que Craig não estava em casa quando eles acordaram. Laura então alegou que Colin havia passado na casa para buscar as crianças. Ela justificou sua própria permanência na residência, dizendo que decidiu ficar para limpar os balcões porque havia um cheiro estranho na cozinha. A explicação de Laura apenas aumentou o alarme de Robin. Robin sabia da extrema tensão entre Laura e Craig e que, devido ao divórcio hostil, Laura não era bem-vinda nem permitida dentro da casa. Nervosa, Robin começou a olhar ao redor da casa. Ela subiu as escadas em direção ao quarto de Craig para procurá-lo. Ao tentar abrir a porta do quarto principal, ela descobriu que ela estava trancada. Vendo Laura limpando uma casa onde não deveria estar, sabendo do e-mail falso e agora diante de um quarto trancado de forma suspeita, Robin Rideout ligou para o 911. Embora os investigadores tenham chegado à casa de Craig Rideout relativamente rápido após a chamada de Robin, eles levaram várias horas para obter o mandado de busca necessário para entrar legalmente na residência. Quando finalmente receberam permissão para entrar, a impressão inicial da casa principal era de ordem. Estava tudo muito limpo e organizado, e não havia absolutamente nenhum sinal de entrada forçada. A primeira prioridade da polícia foi o quarto principal no andar de cima, que Robin havia encontrado trancado. Os policiais arrombaram a porta, mas o quarto estava vazio. Não havia sinal de Craig, nem qualquer indício de luta ou algo fora do lugar. A investigação continuou pelo resto da casa, e ao descerem para o porão, o cenário mudou.
O porão era uma área de armazenamento típica, cheia de caixas, decorações e estantes. No entanto, os policiais notaram imediatamente uma desordem significativa que contrastava com o resto da casa. Várias caixas pareciam ter sido derrubadas das prateleiras. Estavam caídas de lado, com seus conteúdos espalhados pelo chão. Olhando mais de perto, os investigadores fizeram descobertas alarmantes. Havia o que pareciam ser respingos de sangue em algumas das caixas e na própria unidade de prateleiras. Um teste de luminol foi realizado no local, o que descobriu a presença de muito mais sangue que não era visível a olho nu. A polícia também encontrou luvas de trabalho de couro dentro de um saco de lixo, que pareciam estar manchadas de sangue. A descoberta mais sinistra no porão foi uma arma artesanal, uma garrote. A arma foi descrita como um dispositivo de estrangulamento, feito de uma corda com 2 alças de plástico em cada lado, ambas cobertas com fita adesiva. Esta garrote também parecia ter sangue nela. Simultaneamente, à busca na casa de Craig, em 20 de julho, outra investigação estava começando a 80 quilômetros de distância, no condado de Yates, uma área predominantemente rural de fazendas. Naquela manhã, por volta das 7h53, um fazendeiro que estava indo para o trabalho de bicicleta avistou uma pá grande abandonada na beira de uma estrada rural. Ele notou um rastro de grama amassada que levava para uma área arborizada, a cerca de 15 metros de distância. Lá, ele fez uma descoberta macabra: um corpo humano envolto em uma grande lona marrom. Quando os policiais chegaram ao local, eles puderam ver o corpo de um homem e notaram imediatamente que algum tipo de ácido havia sido jogado em seu rosto e parte superior do corpo. Era evidente que o rosto foi propositalmente desfigurado, numa tentativa de ocultar a identidade da vítima. No entanto, os responsáveis cometeram um erro crucial. Enquanto os investigadores estavam na cena do crime, eles ouviram um telefone tocar. O som vinha de dentro do bolso da vítima. Um policial pegou o telefone e olhou o identificador de chamadas. Era Robin, a irmã de Craig. A polícia ficou surpresa que o telefone, uma peça-chave de evidência, foi deixado para trás. A identidade de Craig Rideout foi posteriormente confirmada através de DNA e registros dentários. A autópsia revelou a natureza brutal de sua morte. A causa oficial incluiu estrangulamento e trauma de força contundente. O médico legista descobriu que a artéria carótida de Craig estava rompida, o que causou uma perda massiva de sangue. Ele também tinha o osso da bochecha direita fraturado. O ácido usado para desfigurá-lo era tão forte que queimou seu rosto e peito, transformando sua pele, segundo relatos, na consistência de couro de sapato. Encontradas junto ao corpo, na lona, estavam tampas de garrafa brancas, possivelmente dos recipientes de ácido. No dia seguinte, 21 de julho, a polícia recebeu uma denúncia crucial de uma testemunha civil. A testemunha relatou ter visto 2 jovens agindo de forma suspeita, jogando grandes sacos de lixo pretos em um lago local. O local era conhecido como Devil's Bathtub, a banheira do diabo, situado no Mendon Ponds Park. Os policiais foram ao local e avistaram os 2 jovens. Ao abordá-los, descobriram que o sobrenome deles era Rideout. Eram Colin, de 21 anos, e seu irmão Alex, de 19. Os detetives imediatamente separaram os irmãos para interrogá-los. Eles adotaram uma estratégia fundamental. Não informaram a Colin ou Alex que o corpo de Craig havia sido encontrado. Eles fingiram que Craig ainda estava apenas desaparecido, na esperança de ouvir as teorias dos filhos sobre o desaparecimento. Alex pareceu nervoso e confuso, alegando que estavam apenas dando um passeio. Quando perguntado sobre o pai, Alex teorizou que Craig tinha simplesmente fugido, talvez pegando um voo para o México para começar uma nova vida. Colin, por sua vez, disse que não falava com o pai desde segunda-feira e que estava preocupado com o estado mental de Craig devido ao divórcio. Os policiais, então, pressionaram Colin sobre o conteúdo dos sacos de lixo. Inicialmente, Colin apenas repetia: "Eu não sei, eu não sei." Os detetives disseram a ele que seria melhor se ele contasse o que havia nos sacos antes que eles mesmos os abrissem.
a persuasão funcionou. Colin admitiu que ele e Alex estiveram na casa de Craig na manhã anterior, 20 de julho. Ele então fez uma admissão chocante. Disse que notou que havia muito sangue no porão da casa. Colin alegou que foi sua mãe, Laura, quem lhes deu os sacos de lixo e ordenou que se livrassem deles, e ele apenas obedeceu sem fazer perguntas. Com essa admissão, a polícia abriu os sacos. Dentro encontraram várias peças de roupa ensanguentadas, luvas ensanguentadas, um tênis com sangue e garrafas vazias de limpador de ralo. Com essa evidência física, Colin e Alex Rideout foram presos por acusações de adulteração de provas. A confissão parcial de Colin, admitindo ter estado no porão ensanguentado e descartado evidências a mando de sua mãe, deu à polícia a autoridade necessária para agir. Os investigadores foram imediatamente para a residência de Paul P.J. Tucci, onde Laura estava morando, e efetuaram sua prisão. Segundo P.J., que testemunhou a prisão, Laura pareceu genuinamente chocada. Um dos policiais teria dito a ela que ela devia estar esperando por isso. Ao que Laura respondeu friamente: "Se eu estivesse esperando por isso, eu teria colocado maquiagem." Com a prisão de Laura, os investigadores realizaram uma busca minuciosa na casa dela e de PJ, descobrindo mais evidências incriminatórias que os conectavam ao crime. No quarto do casal, encontraram uma chave reserva, fob, para o carro de Craig. Em outro quarto, localizaram fita adesiva azul, que os peritos determinaram ser idêntica à fita usada para fabricar a garrote artesanal encontrada no porão de Craig. A polícia também traçou um rastro de recibos e transações de cartão que ligavam os suspeitos aos materiais do crime, todos comprados em lojas Walmart locais. Essa trilha do Walmart mostrou 3 viagens distintas e cruciais. A primeira, ocorrida em 18 de julho, capturou imagens de Laura e Colin, acompanhados por uma das crianças mais novas, comprando limpador de ralo. A segunda viagem foi na noite de 19 de julho, apenas algumas horas antes do momento estimado do assassinato. Por volta das 21 horas, as câmeras mostraram Laura, desta vez acompanhada por P.J. Tucci. Juntos, eles compraram uma grande lona marrom, idêntica à usada para embrulhar o corpo de Craig, cordas elásticas, bungee cords e mais limpador de ralo. A terceira viagem, no dia 20 de julho, mostrou Colin de volta ao Walmart, comprando a pá, idêntica à encontrada perto do corpo, e luvas de trabalho. Além das compras, os investigadores rastrearam os movimentos dos veículos. Os registros do celular de Craig mostraram que o aparelho saiu de sua casa por volta das 3h15 da manhã de 20 de julho, o que coincidia com o transporte do corpo. Câmeras de segurança, CCTV de um hotel, localizadas na rota entre Pittsford e o condado de Yates, capturaram 2 veículos viajando em alta velocidade e muito próximos um do outro, como um comboio. Eram a minivan de Craig e o sedã escuro de P.J. Tucci. Com essas evidências acumuladas, 6 semanas após o crime, a polícia também prendeu P.J. Tucci. Inicialmente, os 4 suspeitos, Laura, Colin, Alex e P.J., foram acusados apenas de adulteração de provas e todos conseguiram pagar a fiança. Durante a investigação, a polícia também levantou suspeitas sobre a morte da primeira esposa de P.J., Jennifer Tucci, ocorrida em 2014. Os investigadores descobriram que era medicamente possível envenenar alguém lentamente de forma que a morte parecesse ser causada por cirrose hepática. Houve um esforço para reabrir o caso e exumar o corpo de Jennifer. No entanto, o médico legista responsável não considerou a exumação necessária, e essa linha de investigação foi encerrada. O julgamento de Laura Rideout, Colin Rideout, Alex Rideout e P.J. Tucci começou no verão de 2017. Todos os 4 foram formalmente acusados de assassinato em segundo grau e adulteração de provas. Eles se declararam inocentes de todas as acusações. Em uma decisão judicial altamente incomum, o juiz determinou que todos os 4 réus seriam julgados simultaneamente, juntos,
apesar de cada um ter sua própria equipe de defesa. A frente unida que a família havia apresentado até aquele ponto, alegando inocência coletiva e sendo vítima de uma acusação injusta, desmoronou completamente assim que o julgamento começou. As equipes de defesa começaram imediatamente a apontar dedos umas para as outras, em uma tentativa desesperada de salvar seus clientes. O advogado de Colin argumentou que a culpa era de Laura e PJ. Os advogados de Laura, por sua vez, apontaram Colin como o responsável. A defesa tentou justificar as compras incriminatórias no Walmart, alegando que itens como lonas, cordas elásticas e limpador de ralo eram materiais comuns e perfeitamente desculpáveis, necessários para a mudança da família para a Carolina do Norte. O cerne do argumento da defesa era que a promotoria não conseguia provar quem exatamente cometeu o ato fatal. Eles tentaram criar dúvida razoável, perguntando quem realmente segurou a garrote e deu o golpe final. A promotoria, por outro lado, apresentou um caso robusto, chamando mais de 50 testemunhas e apresentando quase 700 peças de evidência. Eles argumentaram ao júri que não importava quem deu o golpe final. Todos os 4 réus eram responsáveis pela morte de Craig. O motivo, segundo a promotoria, era claro e visceral: a amarga batalha pela custódia. Laura estava determinada a se mudar para a Carolina do Norte com todos os 7 filhos, e Craig obteve uma ordem judicial que a impedia de levar os 2 mais novos, dos quais ele tinha a guarda. Esse foi o estopim. A promotoria então revelou sua teoria do crime: um ataque blitz premeditado. Eles alegaram que na noite de 19 de julho, Laura e PJ foram à casa de Craig com o pretexto de deixar os filhos mais novos. Eles então teriam dito a Craig que queriam discutir a mudança, atraindo-o para o porão. A promotoria teorizou que Colin e Alex, que possuíam chaves da casa, já estavam escondidos lá, esperando. O ataque que se seguiu não foi rápido nem limpo. Foi uma luta brutal e sangrenta, como evidenciado pelo sangue encontrado no porão e pela necessidade subsequente de uma limpeza extensa. A prova final que unia todos eles foi apresentada. Embora as roupas nos sacos de lixo do Devil's Bathtub pertencessem a Colin e Laura, testes de DNA encontraram vestígios de todos os 4, Laura, Colin, Alex e PJ, nos itens descartados. Após o encerramento dos argumentos, o júri deliberou por 5 dias. Quando retornaram, os vereditos chocaram o tribunal. PJ Tucci foi considerado inocente de todas as acusações e foi absolvido. Alex Rideout foi considerado inocente da acusação de assassinato, mas foi considerado culpado de adulteração de provas. Colin Rideout foi considerado culpado de assassinato em 2º grau e adulteração de provas. Por fim, Laura Rideout foi considerada culpada de assassinato em 2º grau, adulteração de provas e roubo. Nas sentenças, Alex Rideout recebeu uma pena de 2 a 8 anos de prisão. Tanto Colin quanto Laura receberam as sentenças máximas, 25 anos à prisão perpétua cada um. Alex cumpriu sua pena e foi libertado desde então. O juiz, ao proferir a sentença, chamou o complô de um esquema premeditado, maligno e diabólico, afirmando que a comunidade deveria estar horrorizada com o que aconteceu com Craig Rideout. O investigador principal do caso expressou publicamente sua discordância com o veredito de absolvição de PJ Tucci. Ele afirmou que acreditava firmemente que PJ teve um papel importante no crime. O investigador teorizou que PJ foi quem desferiu o golpe incapacitante em Craig e que sua força foi instrumental para carregar o corpo de Craig para fora do porão. PJ Tucci, agora um homem livre, manteve firmemente sua inocência e a inocência de Laura. Ele continuou a visitá-la na prisão e até enviou e-mails a jornalistas, onde sugeriu que a irmã de Craig, Robin, era a pessoa que mais tinha a ganhar com a morte, apontando-a como a única herdeira do patrimônio de Rideout. A troca de acusações continuou mesmo após as condenações. Da prisão, Colin deu uma entrevista onde direcionou sua raiva para a mãe, afirmando que Laura o armou, set me up, para o assassinato.
Ele disse que ela se recusou a assumir qualquer responsabilidade pelo que fez. Em total contraste, quando Laura entrou com sua apelação, seus advogados culparam seus filhos. A apelação de Laura alegava que o crime não foi plano de um adulto inteligente, mas sim o resultado de violência impetuosa cometida por Colin e Alex. A apelação de Laura foi negada.